Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de trazermos a resposta à nossa tradicional enquete dominical lá do nosso Instagram, Leonardo Mota M_. Para quem nos acompanha sabe que todos os domingos nós temos uma enquete tradicional, uma enquete dominical, onde trazemos algum tema importante na área de licitações e contratos para ser discutido no prazo de 24 horas, fica lá no Story, não é? E durante a semana a gente traz a resposta a essa enquete dominical. Para quem começou a nos acompanhar agora, fiquem atentos. Todos os domingos no Story temos a nossa enquete dominical. Temos mais de 100 enquetes dominicais no nosso Instagram, lançadas e respondidas. E para você que quer, de repente, nos seguir também lá no YouTube, nós temos um canal no YouTube, Leonardo Mota M_, onde todas as enquetes estão lá, inclusive numa pastazinha lá com o nome Enquete Dominical. Então, se você quiser rever todas as mais de 110 enquetes que nós temos lá, já faz mais de 2 anos que nós temos essa satisfação de trazer temas relacionados a licitações e contratos para discutir. Então vai lá no nosso YouTube também. E lembrando que a gente também tem um grupo gratuito de Telegram, onde você pode vir lá, discutir, trazer sua dúvida, contribuir com a gente lá no nosso grupo também, tá? E além do nosso LinkedIn também, para quem quiser nos seguir, tá bom? Então veja aí que temos várias redes sociais aí, várias formas de nos contactar. Pois bem, a nossa enquete dominical do domingo passado veio tratar da Lei 14.133, especificamente sobre o sistema de registro de preço e mais especificamente sobre o registro de preço, pessoal. A gente veio tratar de uma situação muito importante que envolve o cadastro reserva e envolve as contratações remanescentes. E é muito importante entender isso aí, porque impacta também nas licitações pelo sistema de registro de preço. Vamos primeiro à nossa enquete. Olha só. O órgão realizou um pregão eletrônico pela Lei 14.133 de 2021 para registro de preço de material médico hospitalar em 2022, tendo contratado 40%, que correspondia lá a 4.000 unidades, de um item da ata de registro de preço, que foi entregue em 2022. Então, aquela ata foi registrada X quantidade, 40% aí corresponde a 4.000 unidades, então 40% de 4.000, total seriam 10.000 unidades daquele determinado item. Foi contratado, né? Foi dado baixa da ata de registro de preço e o fornecedor registrado entregou a contratação em 2022 tranquilamente e recebeu lá. Foi liquidada a despesa, o licitante recebeu, foi recebido e liquidado, tá? Em janeiro de 2023 foi realizada nova contratação para os 60% restantes da ata, quer dizer, correspondem a 6.000 unidades, né? Daquele item, né? Da ata daquele item. Tendo contratado, então, nessa contratação de 6.000 unidades, entregue apenas 2.000 unidades do restante contratado, sendo o contrato, então, rescindido. Então, tínhamos o quê? Em 2022, realizou-se um pregão pela Lei 14.133, registrou-se aí 10.000 unidades de um determinado item. Em 2022, se adquiriram 6.000 unidades, né? 4.000 unidades, 40%. Foi entregue em 2022. Virou o exercício, ata vigente, novo empenho, contratou-se mais 6.000 reais. Só que acontece? Desses 6.000 reais foram entregues apenas 2.000. O órgão abriu o procedimento para apurar, apurou e resultou em uma rescisão contratual. Quer dizer, nós observamos aí, pessoal, que já houve 100% da contratação da ata. Nós já contratamos 40% em 2022 e contratamos 60% em 2023. Então não existe mais saldo em ata de registro de preço. Então olha que interessante, o restante da enquete. O setor responsável pela ata propôs a convocação do fornecedor do cadastro reserva da ata de registro de preço, que registrou o preço inicial da sua proposta, para assumir a quantidade restante, 4.000 unidades, pelo seu preço. Não é? O parecer da assessoria jurídica deverá ser favorável? Olha só, em virtude do tema ser bem discutível, nós temos aí umas duas questões, tá? Umas duas respostas, tá? E aí, em virtude disso, logicamente, a ideia da nossa enquete dominical não é taxar quem acertou, quem errou, é discutir o tema, né? E aí nós entendemos ali que seria o não, né? O não seria o parecer favorável como não favorável, em virtude de abordar o cadastro reserva da ata de registro de preço. Tá? Mas nós vamos ver que é possível utilizar ainda, salvar essa licitação ainda e ainda contratar ainda por esse pregão. Mas vamos ver a primeira questão. Trata de quê? Do cadastro reserva. Vocês vejam aí que o setor responsável falou, pela ata, propôs a convocação do fornecedor do cadastro reserva,
né, para assumir o quantitativo restante, as 4.000 unidades restantes, pelo seu preço. Então é importante lembrar o seguinte, vamos à nossa nova lei, a nova lei 14.133. O artigo 82 fala que o edital de licitação para registro de preço observará as regras gerais dessa lei e deverá dispor sobre várias, né, e tem algumas regras do edital. Né? Lá no parágrafo 5º, né, o parágrafo 5º traz que o sistema de registro de preço deverá ser usado para contratação, poderá ser usado para contratação de bens e serviços, inclusive obras e serviços de engenharia, observar as seguintes condições. E dentre uma das condições, meus amigos, está no inciso 6º, onde ela fala que, ó, inclusão em ata de registro de preço do licitante que aceitar cotar os bens ou serviços em preços iguais ao licitante vencedor na sequência de classificação da licitação, e inclusão do licitante que mantiver a sua proposta original. Então, olha só, observamos então que a nova lei, ela traz na própria lei o cadastro reserva, diferentemente do que nós tínhamos na lei 866, que basicamente não falava quase nada do sistema de registro de preço, jogava para um decreto, e o decreto federal 7892, nós tínhamos lá o cadastro reserva. Só que recordando o decreto 7892 federal 2013, permitia a inclusão no cadastro reserva apenas dos licitantes que quisessem cotar pelo preço do quê? Do vencedor, da primeira colocada. Então você incluía na ata de registro de preço esses licitantes. Então o licitante com a proposta dele não poderia entrar no cadastro reserva, a não ser que ele aceitasse pelo preço do primeiro. Na nova lei nós vemos aqui que temos uma nova possibilidade. A inclusão em ata do licitante que aceitar cotar pelo preço do vencedor na ordem de classificação, e inclusão do licitante que mantiver sua proposta original. Então, a ideia agora é que nós tenhamos um cadastro reserva, nós tenhamos um cadastro reserva daqueles licitantes que queiram aceitar fornecer pelo preço do primeiro, caso o primeiro contratado seja cancelado o seu registro, e temos uma listagem onde os licitantes querem fazer parte do cadastro reserva pelo seu preço. Né? Temos aí duas possibilidades. Mas olhem só que importante que eu vou falar agora. O cadastro reserva, ele só existe quando a ata existe. Né? No nosso caso lá, nós temos então que 40% foi adquirido em 2022, foi entregue, 4.000 unidades, 60% foi contratado, quer dizer, a ata não tem mais saldo. Então não tem mais que se falar em cadastro reserva da ata, porque a ata não tem mais saldo. Né? Se contratou 60%, 6.000 unidades. Por mais que o licitante tenha entregue apenas 2.000 unidades e tenha um restado 4.000 unidades, essas 4.000 unidades não são 4.000 unidades da ata de registro de preço. Né? São 4.000 unidades remanescentes. Certo? Então, no primeiro momento, a resposta realmente para a enquete é não. Não é? Porque se nós formos na enquete, o setor responsável propôs a convocação do fornecedor do cadastro reserva para assumir o restante. Mas olha só, não é possível mais falar em cadastro reserva nessa situação, porque a ata já foi adquirida 100%. 40% em 2022, 60% em 2023. Diferente seria se, por exemplo, tivesse adquirido 40%, não é? Em 2023 tivesse adquirido, por exemplo, mais 40% e tivesse restado 20% da ata. Aí sim você tinha 20% restante da ata, que seria assumida por quem está lá no cadastro de reserva, tá? Então, no primeiro momento, o parecer jurídico deve ser não pela proposta do setor que propôs a contratação pelo cadastro de reserva, tá? Mas temos uma solução para isso aí. Qual é? A contratação remanescente, né? Nós temos aqui na enquete 4.000 unidades, estão no contrato lá e o contrato foi rescindido. Então, nós temos um saldo remanescente, não daquela ata, mas do contrato. E aí, onde está a solução? Está aqui, ó, artigo 90, que trata lá, ó, a administração deverá convocará regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar um instrumento equivalente dentro do prazo e das condições estabelecidas no edital, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo às sanções previstas nessa lei. E temos lá no parágrafo 7º do artigo 90, lá, olha só, será facultada à administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de remanescente de obra, serviço ou de fornecimento em consequência de rescisão contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos no parágrafo 2º e 4º.
E rememorando o que nós temos no parágrafo 2º e 4º, inclusive já tivemos algumas enquetes sobre isso aí. O parágrafo 2º, primeiramente, o contratante, o órgão vai convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para assumir o restante do contrato pelo preço do contratado. E em caso nenhum dos licitantes remanescentes aceitar, o órgão vai chamar os licitantes novamente na ordem de classificação para negociar a ação do seu preço. E em caso nenhum deseje assumir, né, o contrato remanescente pelo preço primeiro, você poderá assumir pelo seu último lance, pelo seu último preço, desde que aquele seu último preço esteja dentro do preço adjudicado, né? Dentro do preço adjudicado, não, dentro do preço estimado máximo do seu edital, mesmo que esteja acima do preço do adjudicatário. Então, olha só, muito interessante essa enquete, não é? É uma enquete que aborda o sistema de registro de preço. Então, realmente, pelo sistema de registro de preço, como houve a contratação final de 100% da ata, né, complementado pelos 60, não tem que se falar em caráter reserva. No entanto, uma solução seria o quê? Contratação remanescente. O órgão buscaria os licitantes remanescentes e poderia ir no caráter reserva, logicamente na ordem de classificação, mas nesse caso o caráter reserva não teria preferência mais, porque o caráter reserva é da ata e não da contratação remanescente. Então você iria na licitação, convocaria na ordem de classificação quem quisesse assumir as outras 4.000 unidades. Entendemos que é possível, não é? Há quem entenda que não, porque esse licitante não está no caráter reserva e está vindo de uma ata, mas eu entendo que uma vez que foi contratado, é sim possível buscar lá dentro daquele contrato, não é? E uma vez que não seja aceito, você buscar como remanescente aquele licitante que forneceu pelo preço dele, obviamente dentro da negociação. Tá? Então, muito importante se atentar para essa questão, lembrando que há entendimentos, logicamente, também razoáveis, né, e válidos, de que uma vez que a ata de registro de preço, não existiria a contratação remanescente, a não ser que fosse o caráter reserva da ata. Entendemos que não. Entendemos que o contrato, sim, poderá ter uma contratação remanescente, independente do caráter reserva. Tá? Então, no primeiro momento, a resposta é não, né? Parecer jurídico, em virtude do caráter reserva não está mais sendo aplicado nesse caso, porque não temos mais saldo na ata, não seria possível. Mas teríamos uma segunda solução, que seria a contratação remanescente. Tá bom? Então, meus amigos, muito obrigado novamente pela participação. Cada vez mais colegas vêm participar e muito importante quem vem lá no direct discutir com a gente, tá? Muito obrigado mais uma vez. Lembrando que estamos com inscrições abertas para o curso Formação de Emprego, Formação de Agente de Contratação e Equipe de Planejamento, juntamente com o professor Abimael Torcati, dias 27 e 28 de fevereiro e dia 1º de março, no Atlântico Praia Hotel, em João Pessoa. Curso presencial com 24 horas, onde abordaremos da fase de planejamento até a fase de contratação e você sairá formado como agente de contratação e equipe de planejamento. Logicamente, por tratarmos de todas as regras da Lei 1433, inclusive algumas normas infralegais da SEGES, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, o curso também é voltado para você que é fornecedor, para você que é da área de consultoria de licitação, tá bom? Então aguardamos você lá no curso e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Uma boa semana a todos. Até mais.